Oi, gente, se inscreve e deixa o like. Eu sou a Lia e tô aqui no meu quartinho arrumando a minha bagunça aqui da minha mesa do tarô e contando as histórias. Bom, mas hoje eu quero falar sobre as bruxas. Agora eu quero falar sobre as bruxas e sobre a Igreja Católica. Não tenho religião, não sou cristã, não tô aqui para julgar nenhuma religião, nem a católica, nem a Assembleia, nem a Deus é Amor. Vocês sabem que eu saí da Deus é Amor da Assembleia, dessas religiões aí, nem quero saber de religião. Mas eu vou falar das bruxas e da Igreja Católica. Li, as bruxas é do mal? As bruxas são demônios? Bom, eu vou falar aqui. Eu vou falar o que eu sei e você que julgue. Que eu não tô aqui para julgar ninguém. Se você quiser julgar as bruxas, julgue. Como começou a história das bruxas? No século XVII, na Escócia. E o que eram as bruxas? Olha, adolescentes, até teve um filme aí de uma menina de 16 anos que ela trabalhava e o patrão dela que denunciou ela. Os padres, os católico romano, que eu falo que eles modificou toda a Bíblia, e por isso que hoje está todo mundo perdido, sem saber nem que direção ir, tendo um monte de religião, uma julgando a outra, se você não é da minha igreja, você não tem Deus, e fica essa baboseira toda. Então, a Igreja Católica, os romanos, a Igreja Católica, começou a perseguir as bruxas, até contratava os homens para aqueles homens que eram contratados para achar as bruxas e queimar, e eles ganhavam uma graninha por isso, quando eles levavam as bruxas para ser queimada na fogueira, a pedido da Igreja Católica. E o que é e quem eram as bruxas ali? As bruxas era assim, se tinha uma viúva, uma senhora que naquela época não tinha farmácia, não tinha remédio, então ela soubesse mexer com o chá, tipo bezedeira, elas eram arrastadas da sua casa, levadas na fogueira e queimada, chamada de bruxa, e todo mundo gritava: bruxa, queima a bruxa, queima a bruxa, e a pessoa era só uma bezedeira. Aí tinha um filme aí de uma menina de 16 anos que ela trabalhava, mas ela nasceu com esse dom de saber mexer com as ervas, que também é um dom. De saber para que serve cada planta, cada erva, sabe? É um dom. Dado pelos anjos caídos, por quem você quiser, eu tô aí gravando os vídeos e vou postar. Se quiser acreditar, acredita. Se não quiser, o problema é seu. Eu não tô aqui para. Sou apenas uma dona de casa e serva do Senhor. Então, daí essa menina, ela sabia quando o, os vizinhos estavam com febre, as crianças, bebê estava doente, aí essa menina de 16 anos, 14 anos, ela fazia um chá, misturava as ervas, um capim-santo, uma vacideira, que é a mesma coisa, né? Ela, sei lá, misturava e a criança melhorava. Pronto. O patrão dela viu isso e já foi lá, denunciou para os padres, e os padres resolveu que tinha que ser queimada na fogueira, uma menina de 16 anos, como bruxa. E esses homens que ganhavam dinheiro para queimar as bruxas, a pedido da Igreja Católica, eles procuravam identificar como que a pessoa era bruxa. Eles já tiravam a conclusão deles assim. Se você nascesse com uma mãe. Eu tenho uma pinta aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu não sei se minha mãe tem ou é aqui no nariz ou aqui, eu não me lembro. Tá vendo isso aqui? Eu seria uma bruxa. E se meu pai tentasse interferir ou minha mãe, eles também eram levados e queimados na fogueira. Se você tivesse vitiligo, que naquela época não sabia o que era isso, que é aquelas manchas que fica que diz que o Michael Jackson tinha, né, Luísa? Já tá ali ouvindo. Você seria levado na fogueira e se sua família tivesse, o bebê que nasceu tivesse, todos queimados na fogueira. Com a ordem da Igreja Católica, dos padres, dos, sei lá como que são. Então, se você era bonita demais e um homem casado olhou para você e falou que você fez um feitiço e seduziu ele, você seria queimada como bruxa. Então imagina quantas mulheres, se nascesse com com uma deformação no corpo, por exemplo, sem um dedo do pé, você seria queimado como bruxo. Imagina como que o povo tinha medo, hein, gente?
Que vida era essa? Você ser arrastado da sua casa por qualquer motivo e os padres acusar você de bruxaria, de bruxo. Se varresse a casa demais de noite, aí pronto, a vizinha já ficava de olho, via tu varrendo a casa e falava: eu vi ela voando na vassoura, bruxa, 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 vamos queimar. Por isso que a palavra do Senhor fala: amai o teu próximo como a ti mesmo, falando até da cor também, sabe? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Isso foi a pedido da Igreja Católica. Né? Então, é assim que são as bruxas. Então, Lia, o que você considera as bruxas? Eu considero espíritos que estão aqui atrás de vingança, que eles ainda querem vingança. Lia, pode orar pelos espíritos, pode rezar pelos espíritos, pode fazer novena. Pode... Eu não acreditava nisso, mas agora eu acredito. Né? E vamos falar da Igreja Católica. Voltando na Igreja Católica. A Igreja Católica abominou os negros. Né, alegando que Deus não gosta dos negros, Deus amaldiçoou a África, então a Igreja Católica aceitou e assinou a escravidão. Então os negros eram trazidos, quem esperava já saindo ali dos barcos da escravidão era um padre, estava ali já para mudar o nome daquela pessoa, mudar o nome, porque eles iam com os nomes deles da África, né, com os nomes deles lá, chegava aqui, virava José, virava Paulo, virava Manuel, Francisco, e a Igreja Católica fez tudo isso. Né, que os brancos podiam macetar, bater, acabar com os negros, porque Deus abominava os negros. E eu fiquei pensando assim, se Deus abominou tanto os negros, por que veio Jesus? O único filho de Deus. E Jesus não é branco, porque a família da Maria era da Etiópia. Os egípcios não eram brancos. Então, quando eles se esconderam lá no Egito, os egípcios não eram brancos, eram peles de índio. Então, eles conseguiram se enturmar lá e Jesus, quando fugiu do rei Herodes, tal, ficou lá, foi para a Índia, o povo da Índia também não é branco, Jesus ficou um bom tempo na Índia. Então, tem uma estátua de Jesus que eles dizem que é a verdadeira, lá na Indonésia. Parece o meu irmão Pinho, ou o meu irmão Eclésio, que eles são negros. Então tá Maria negra com Jesus negro. Então, se Deus abominou tanto os negros, como a Igreja Católica sempre falou, e a Igreja Católica que criou o racismo, não tem essa de amar o teu próximo como a ti mesmo, se tu não for da minha cor, eu tenho que te odiar e acabar com a tua raça. Assim fizeram os padres da Igreja Católica. Sim, a Arca da Aliança de Deus, a arca tão poderosa que ninguém pode tocar, que ninguém podia, só os levitas, que eram os ungidos de Deus, a arca poderosíssima, cheia de dons e poder, se um pecador tocar, buf, morria, uma arca sagrada, cheia de poderes, cheia de unção de Deus. Vocês sabem por quem que está essa arca? Essa arca está escondida lá na Etiópia, com os negros. Tem certeza que os padres falavam a verdade, que os negros eram amaldiçoados, os índios eram amaldiçoados? E eles quiseram escravizar os negros e os índios? E estou aqui para julgar ninguém. A verdadeira Bíblia, sem corte, com toda a palavra de Enoque, que eu amo Enoque, para mim foi o profeta maior da terra, que hoje é o anjo Metraton, que eu amo, Metraton, anjo Metraton, que foi até o 10º céu, que conheceu os extraterrestres, que conversou com os anjos caídos. Eu amo Enoque. Essa Bíblia verdadeira está com quem, Lia? Está na igreja da Etiópia, com os negros. Ou seja, essa Bíblia é tão sagrada, a arca é tão sagrada, e Deus não colocou na mão dos brancos. Deus colocou na mão dos negros. Né? Então, eu fico, hoje que eu entendo o mundo espiritual, os espíritos, e Deus é aquele que visita até a 10ª geração,
Deus é aquele que visita até a 10ª geração, eu fico pensando assim, quantos espíritos que não foram nem para o céu, nem para o inferno, nem para lugar nenhum, tá perdido, e ainda querendo vingança. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que buscar. E eu, como profeta do Senhor, tenho sim que estar sempre acendendo os incensos, fazendo as oferendas e tentando ajudar os espíritos, tentando ajudar os humanos. Eu estou entre os dois mundos. E hoje eu fico pensando assim, como o humano é ruim. Eu não estou aqui para julgar a Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica sempre foi uma religião muito forte que foi criada através de sangue humano. O ouro de todo, o ouro que fez todas as imagens, o ouro que cresceu, o ouro que. A grande Babilônia é a Igreja Católica e, e eu não sei se esse povo é usado por Deus, eu não estou aqui para julgar, mas quantos milhões de inocentes essa religião matou, aniquilou. E como o sangue de Abel gritou da terra, gemendo da terra, que o irmão dele, que Caim tinha matado ele, e Deus ouvindo, eu nem imagino o tanto de espírito que fica ali pedindo justiça para Deus. O que são os Exu, Lia? Para mim, os Exu não são desencarnados, são seres mais evoluídos, como os extraterrestres, e vêm e ajudam os humanos. Não são os espíritos dos preto velho. Quem são os espíritos dos que viveram na Terra são os preto velho, né? Que evoluíram e estão ali para ajudar. Né, e que os Exu recebem as oferendas. Eu concordo agora totalmente com tudo isso, porque os deuses recebem tudo em oferenda. O meu Deus, ele gosta de oferenda, ele gosta de incenso, né? Então, olha, eu analisando essa religião, eu jamais entraria nela. Porque eu nem sei o tanto de espírito pedindo por justiça, né? Então, eu só sei de uma coisa, que Deus está bravo, que Deus está furioso, que Deus é aquele que visita até a 10ª geração e Deus vai tocar na terra. Independente dessa igreja católica, da Assembleia, da Deus Amor, que fazem tudo errado, da congregação cristã, sei lá, é tantas, né? Como que é, universal, sei lá, eles não estão fazendo uma oferta certa, eles não estão fazendo a coisa certa, eles querem fazer da maneira deles humano mesmo, sei lá quem eles estão seguindo para fazer isso. Amar o teu próximo como a ti mesmo, sempre. Deus, quando eu conheci o anjo Gardiel, se Deus abominasse os negros, assim como a Igreja Católica falou, né, naquela época, falando naquela época, que ainda tem hoje pessoas que têm a mente parada no tempo e são racistas. Quando eu conheci o anjo Gardiel, tá vendo a cor do meu cabelo? Gente do céu, ele é dessa cor, né? E vários personagens da Bíblia que eu fui pesquisar, que eu fui saber de onde que nasceu, qual era a descendência, sabe, do avô, do taravô, negros como Sansão, o poderoso da Bíblia, que era usado pelo Espírito Santo, como Jesus, como o Simão, que eles, em vez de pegar um branco para ajudar Jesus, analisa, em vez de pegar um branco lá dos judeus para ajudar Jesus, eles pegaram Simão, um negro da África, que era igual a Jesus. E se Simão falou não, Simão ficou com medo de também ser crucificado por Jesus, né? E se ele falasse não, eles falaram assim, então nós vai fazer os dois com o mesmo. Você também vai ser crucificado se não ajudar o teu parceiro aí, parceiro de cor. Você que não raciocinou. Simão era negro que ajudou Jesus na cruz, tendo tantos brancos lá. Gente, olha, e esses espíritos pedindo justiça, os espíritos, sim,
Olha, a única coisa que eu falo, assim, a religião não salva. Ore pela sua família, jejue, procure um profeta de Deus, procure um ungido e faça a oferenda pelos seus filhos. Ó, e mesmo assim, como Deus é aquele que visita até a 10ª geração, é difícil de explicar. Eu estou aqui tentando ajudar vocês, para quem é inscrito do meu canal, para quem se inscreve no meu canal, para quem está entendendo tudo que eu sempre postei. Há 5 anos estou aqui postando sobre Lia entre dois mundos. E cada vez que eu vou descobrindo mais coisas das pessoas, ou das religiões, ou do mundo espiritual, eu fico chocada. Fico chocada, chocada, chocada. Então, falando das bruxas, bom, na minha opinião, são pessoas que foram mortas inocentemente. Não eram bruxas, porque a senhora era benzedeira ou sabia lidar com um chá de camomila, um chá de capim-santo, um chá de hortelã, ela seria queimada na praça na frente de todo mundo. Porque isso para mim não, é um absurdo. Eu não concordo com isso. Mas era para aquela época, então eu não sei também. Né? Os padres dizer que Deus abominava os negros, e isso para mim também não. Davi era negro. Eles falam pele vermelha como os índios falam pele vermelha. Os irmãos de Davi era tudo branco, e Davi era o mais escurinho. E Davi foi o escolhido por Deus, que Deus mais amou foi Davi. Então, tirei sua conclusão sobre as bruxas e sobre a Igreja Católica. Beijo no seu coração, fica com Deus, se inscreve e deixa o like. Bye bye, até o próximo vídeo.